Olá, meu nome é Marcos, estamos abrindo a loja e vamos mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, desde o pré-preparo até o atendimento ao cliente. Então, o nosso dia a dia aqui no Sushi Club ela funciona de uma seguinte forma: a gente abre o Sushi Club às 9 horas, eu chego às 9 horas junto com os funcionários. Então, primeiramente a gente coloca as mesas para fora, abre os ombrelones. Depois a gente tem uma limpeza geral do restaurante, onde a gente lava tanto o salão, quanto o sushi, quanto a cozinha. Uma limpeza geral, tanto da parte das geladeiras, dos balcões, enfim, deixa tudo higienizado. E posteriormente a isso, o Sushi Man já começa a trabalhar com o peixe, com o salmão, né? A gente abre cerca de 4 peixes por dia, na parte do almoço, onde são produzidos todos os sushis. Na parte da cozinha tem o pré-preparo da nossa lula, do nosso camarão e do nosso hot roll, juntamente com a parte de shimed, enfim, é um pré-preparo que leva mais ou menos umas 2 horas. Por volta de umas 11 horas está todo pronto o nosso pré-preparo, onde a gente começa já a olhar o que está de errado. Daí a gente sobe para cima do salão para ver a parte dos pratos, dos guardanapos, enfim, para que nada falhe quando o nosso primeiro cliente entra, né? Eu sou uma pessoa muito exigente com relação a isso. Então, a meio-dia, quando a gente abre, já está tudo a postos, é só realmente atender. Então, é um trabalho árduo, porque é um trabalho constante e diário. E nem todo dia, todos os funcionários estão naquele dia com aquela vontade, mas é um trabalho que não pode falhar. Então, todo dia, a mesma dinâmica, a mesma rotina de colocar mesas para fora, lavar o salão todos os dias, lavar os banheiros, colocar o lixo para fora. O lixo é uma coisa muito importante, porque todo dia tem um recolhe do lixo, né? Então, assim, a gente segue todas as normas, né, sanitárias. Já tivemos 2 visitas, nunca tivemos problemas com isso, desde a cozinha quanto sushi. Já tivemos vistorias nas nossas geladeiras, nos nossos balcões e, graças a Deus, somos exemplos para muitos restaurantes. E nisso eu acredito que a gente tem muita coisa a aprender ainda, porque a gente só tem 3 anos ainda de estabelecimento aberto e estamos na batalha. Estamos aí aprendendo com os feedbacks de restaurantes mais experientes com a gente. Estou aprendendo muito ainda a lidar com os funcionários, porque cada funcionário tem a sua personalidade, tem o seu problema e a gente tem que lidar com cada um de uma forma diferenciada. E assim a gente vai caminhando. Comecei com essa ideia em casa, fazendo no condomínio onde eu moro, né, um condomínio clube. Nosso bairro tinha uma carência, né, de delivery de sushi. Então eu tive a ideia de produzir em casa, juntamente com o Sushi Man, e tá atrelando a qualidade ao conforto de entregar na própria porta do cliente. Aí apareceu a oportunidade de eu locar um imóvel de frente para o meu condomínio. E aí, com a cara e com a coragem, eu pedi demissão do meu emprego, que eu sou jornalista. Pedi demissão e, com o dinheiro do meu fundo de garantia, eu abri o restaurante. Abri o restaurante, passei por algumas dificuldades no começo, por falta de experiência. Cheguei a estudar bastante, fiz alguns cursos pela internet, do Sebrae, né? Aprendendo a mexer com o CMV, enfim, com estoque, compra de mercadoria. Só que na prática tudo é muito mais difícil, né? Você trabalhar como funcionário é muito complicado, né? Você gerir uma empresa, né? E vários funcionários. E a gente foi aprendendo, só que no meio de tudo isso, após 5 meses, veio a pandemia, né? Onde a gente teve que abaixar as portas e o nosso faturamento abaixou cerca aí de 80%. Mas graças ao nosso esforço, aos funcionários, né, voltei a trabalhar na minha área de jornalismo para poder manter o restaurante. E a nossa inauguração foi no ano de 2019, então considero uma vitória. 3 anos quase, né? Estamos aí batalhando.
Pelo que eu estudei, aí a gente vê que 80% dos empreendimentos de restaurantes fecham aí nos primeiros 2 anos. A gente conseguiu passar por esse obstáculo. Mas não é fácil, é difícil, todo dia aí comprando mercadoria, recebendo mercadoria dos fornecedores, de vez em quando uma má administração, uma má gestão pega a gente de surpresa, uma falta de algum produto, ou de um peixe, ou de um óleo, ou do tipo ou algum refrigerante, ou alguma bebida, e a gente tem que estar se deslocando de uma hora para outra para estar suprindo a necessidade do cliente. E graças a Deus a gente está andando, né? Estamos andando, superamos a pandemia, né? Os clientes estão voltando devido às nossas promoções. A gente está focando agora principalmente no delivery, porque o restaurante já está estabelecido, já está reconhecido aqui no bairro da Vila Augusta, até mais num perímetro maior. E agora é batalhar, cada vez mais melhorando a nossa qualidade, tanto no atendimento quanto no produto, né? O nosso produto a gente sabe que é um produto de primeira, temos os fornecedores de primeira linha que entregam para a gente. E é isso, é um aprendizado cada dia. O aprendizado mais difícil é você, como empreendedor, saber gerir uma empresa, porque cada funcionário pensa de um jeito, então você tem que saber conversar com eles. Praticamente em certas horas você se torna até um psicólogo, né? Tanto você para eles, quanto eles para você, né? Tenho a ajuda da minha esposa e é isso. Estamos aí na batalha, correndo atrás no dia a dia. Bom, vou falar um pouquinho dos fornecedores, do conhecimento que eu aprendi no longo desses 3 anos. Bom, eu acredito que a princípio, quando você monta uma empresa, não seja tão difícil você adquirir os fornecedores. Desde que você abra uma empresa, esteja com o seu nome limpo e através de alguns contatos, você consegue obter os fornecedores. Você vai passar por uma burocracia, vai mandar a sua documentação, eles analisam. Estando tudo em ordem, você recebe um crédito e você começa a tocar a sua empresa. Então, se tratando de um restaurante japonês como o Sushi Club, você tem vários diversos fornecedores. Você tem fornecedores do salmão, que nisso se inclui o salmão, o peixe branco, que é a tilápia, ou o peixe prego. Você tem o camarão, você tem a lula. Trocando de fornecedor, você tem um outro tipo de fornecedor que pode entregar a farinha panko, que é uma farinha muito utilizada para a gente estar empanando o próprio camarão, o hot roll, que é o queridinho da casa, que sai muito, né? Então, assim, você tem diversos fornecedores. Então, você adquirir o fornecedor não é difícil. Ele se torna até um pouco fácil. O difícil é você manter em dia a sua planilha, a sua contabilidade com eles para não falharem nos pagamentos, porque isso é muito importante, porque você dever um fornecedor, isso te complica muito. Você não vai receber mais a sua mercadoria através de um fornecedor, então você acaba com aquele facilitador. Então isso você vai perder tempo indo até um mercado, uma feira para comprar o que poderia estar chegando até a sua porta. Então, além de você perder tempo, você perde dinheiro pagando mais caro, você perde gasolina pagando mais caro, enfim, tudo fica um pouco mais difícil. E nisso zero estresse para o seu funcionário, porque isso atrasa o seu pré-preparo e isso vai se tornando um círculo muito complicado, que vai contaminando toda a equipe e vai gerando um estresse, né? Então, o ideal é sim você manter uma organização das suas planilhas, da sua compra, você ter aí um controle do seu estoque diário para você saber o que está faltando, o que precisa ser reposto, você está fazendo um giro da sua mercadoria para não estar vencendo, né? Então, por isso, você precisa ter realmente uma pessoa que te ajude, um coordenador, um braço direito, para que ande tudo dentro da linha para você manter um padrão de qualidade. Então, antes de eu passar aqui para o restaurante, propriamente dito, eu comecei na minha residência, porque esses condomínios de hoje em dia, considerados condomínios clubes, facilitaram muito, né? São condomínios grandes, onde dentro dos próprios condomínios tem os grupos de comércio, né? Que a gente se comunica através do WhatsApp.
Então, em um certo momento, eu tive a ideia, por uma carência aqui no bairro de deliveries, na parte de restaurante japonês, eu tive a ideia de eu, juntamente com o Sushi Man, estar produzindo esse tipo de culinária em casa e a gente está servindo, entregando na porta dos nossos vizinhos a nossa refeição, né? Então eu tinha um slogan: qualidade, sabor e beleza, né? Entregamos na sua porta. Foi um sucesso primeiramente, só que eu não tinha todo o know-how, todo o conhecimento adquirido. Então nessa época eu não tinha ainda fornecedores. Então eu comprava o salmão na feira, eu comprava a farinha panko no mercado, por falta de conhecimento, então eu pagava tudo mais caro, né? Então, ao longo do tempo, depois de um ano mais ou menos que eu fiquei em casa, pegando todo esse know-how, todo esse aprendizado que o Sushi Man, que era uma pessoa já experiente, que já veio de restaurante, no começo ele me falava um pouco as coisas, eu não acreditava, por ter uma personalidade forte. E aí quando a gente passou pro restaurante, onde o negócio ficou um pouco mais profissional, eu já tinha um conhecimento necessário para estar tocando um negócio. Então aí eu já tinha assim já um conhecimento de fornecedores e foi aí que eu fui atrás deles. Aí que eu me profissionalizei, abri meu CNPJ e através de um CNPJ, que é o princípio básico para você ter fornecedores, que eu consegui obter eles. E aí tudo ficou mais fácil, né? Porque tudo veio à minha mão, entendeu? Desde a parte de salmão, a parte de peixe, até a parte de hortifruti, que também é muito importante, que entra a cebolinha, entra o couve-flor, entra o brócolis, que tudo isso faz parte da culinária japonesa. E aí tudo ficou um pouco mais fácil. O que complicou um pouco mais foi a parte administrativa, ficou muito mais complexa, porque daí o faturamento aumentou, o atendimento no cliente, mesa a mesa, aumentou, e aí ficou um negócio mais profissional que eu tive que aprender no dia a dia, mesmo a gente estudando na internet, com vários cursos, mas quando você coloca na prática, tudo fica um pouco mais complicado. Então, no começo, nossa linha de produção é um pouco mais fácil, porque a gente ainda não tem tantos clientes fidelizados, mas de qualquer forma a gente tem que ter um pré-preparo forte para não atrasar na mesa. A gente tem um objetivo de atender uma mesa num prazo máximo de 15 minutos, né? Em 15 minutos tem que estar tudo na mesa do cliente para que o cliente se sinta confortável e bem atendido. E para isso é necessário a gente ter um pré-preparo bem feito e organizado. E isso se inclui o que? Dentro da culinária japonesa, a gente tem os nossos hot rolls todos empanados, onde ele só vai para a fritura, assim como o nosso camarão empanado, a nossa lula. A gente tem que ter um camarão já cozido para caso saia um yakisoba. A gente pode também estar falando de um shimeji, o shimeji tem que estar preparado, né? A gente usa também o ceviche, então todos esses pratos já têm que estar preparados, para que caso um cliente chegue, a gente consiga atender ele de prontidão. Tem alguns pratos que são as entradas que ela tem que chegar na mesa do cliente no máximo em 2 minutos, que é o caso do carpaccio e do ceviche e do sunomono. São pratos que não podem demorar, que são a entrada e o cliente se sente mais confortável. Entregando esse prato, a gente tem mais tempo de produzir o prato frio, que demora mais ou menos em torno de uns 15 minutos. Porque além da qualidade, do sabor, a gente também entrega para o cliente a beleza. É um prato decorativo que vai para o cliente na culinária japonesa. E isso conta muito, né? Então, esse pré-preparo ao longo do tempo, quando você começa a ter um nome na praça, ele vai aumentando o pré-preparo. No começo, a gente tinha um pré-preparo de 30 hot rolls diários para fazer. Hoje em dia, eu tenho um pré-preparo de 120 hot rolls diário. Então, o Sushi Man ele tem que chegar aqui por volta de umas 8h30 da manhã para estar produzindo todo esse pré-preparo, para que tanto no almoço quanto na janta a gente não pegue de surpresa. Porque no comércio, principalmente em restaurante, cada dia é um dia, a gente fica muito atrelado à chuva, à temperatura ambiente. Então, assim, a gente, por mais que a gente tenha uma noção do que a gente vende num dia, a gente pode ser pego de surpresa, como um boom. Então a gente está preparado, porque o cliente não vai entender se o seu pré-preparo acabou porque teve muito movimento. Então a gente não pode correr esse risco. Então, com a nossa experiência adquirida nesses últimos 2 anos, a gente sabe que no mínimo a gente tem que começar a noite de 120 a 150 hot rolls, com 3 tupperwares de camarão e lula. E isso também a gente se fala com a bebida. A gente tem que servir uma bebida, uma cerveja, um drink bem gelado. Então o nosso estoque também tem que estar bem armazenado. Só que esse é um conhecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo.
errando e acertando. E graças a Deus a gente está tendo um feedback muito bom dos clientes, né? Tanto com a nossa comida como o nosso atendimento. Então, falando um pouco da logística, é uma coisa que a gente vai aprendendo no dia a dia. Apesar de eu ter feito vários cursos, assistido vários vídeos com explicações, falando do CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que isso é o básico para qualquer restaurante, para você ter uma boa administração, é o dia a dia que você vai aprendendo. Então, no começo, você acaba tendo muita perda pela sua insegurança de faltar algum produto, mas eu acho que isso é necessário para o seu aprendimento, né? Para o seu aprendizado, né? E então daí para frente você vai tendo aí uma nova característica de compra, né? Dependendo do produto que a gente compra, a nossa compra é semanal, né? Justamente para a gente não ter tanta perca. Já o salmão, a nossa compra praticamente é diária, porque a gente está trabalhando com um produto fresco. Então o nosso salmão a gente recebe ele todo dia. E uma coisa que eu posso falar assim, perca sempre vai ter. Não tem jeito, a gente não consegue ter um cálculo exato, né? E a gente chegou à conclusão que é melhor sobrar do que faltar, né? Então a gente sabe o time correto de cada produto. Então a gente sabe que a gente empanando um hot roll, produzindo um hot roll, antes de ele ir para uma farinha panko, a gente sabe que ele dura bem refrigerado 2 dias. Então, através disso, a gente consegue minimizar nossas percas, né? Então, assim, o nosso salmão, ele chega diariamente, geralmente sobra muito pouco de uma caixa de um dia para o outro, né? O que sobra de uma caixa para um dia para o outro, ele já não é servido jamais como sashimi, como peixe cru. Esse salmão ele já vai para uma outra característica que seria para o grelhado, né? Que a gente também usa bastante grelhado. Então ele já é cozido para fazer um temaki grelhado, algum outro prato com essas características. Então a nossa perca praticamente de salmão é 0, né? Então através desse conhecimento adquirido com os nossos erros e também com o feedback dos clientes e com o nosso círculo, né? Porque a gente acaba fazendo um círculo de empresários que tem restaurantes, a gente acaba trocando de certa forma uma figurinha, a gente acaba tendo certo aprendizado. Então, nessa forma, no dia a dia, a gente vai tendo essa característica que minimiza nossas perdas. Porém, de qualquer forma, a gente tem perda. Por exemplo, a gente faz 120 hot rolls, tem dia que vai sair 90, entendeu? E a gente não consegue guardar esses 30 hot rolls já empanados para o próximo dia. E, infelizmente, a gente tem que jogar fora, entendeu? Então, parte disso a gente consegue distribuir para os funcionários, mas boa parte a gente joga fora. Falei 30, mas dificilmente a gente chega no número desse. Mas diariamente a gente chega a perder de 10 a 5 hot rolls, como outros pratos da culinária. Mas também tem dias que 10 horas da noite o meu sushi man está enrolando rapidinho mais 15, 20 hot rolls, porque foi um dia atípico, que pegou de surpresa e os 120 hot rolls acabou, né? Então, a gente tem sim uma noção, os dias eles são mais ou menos estáveis, mas a gente tem certos dias de feriados que a gente se prepara, que tem alguns picos que pega a gente de surpresa. E é nesses dias que a gente, com a nossa experiência, a gente já tem sim já uns freelas que a gente pode estar chamando para estar suprindo uma demanda maior de clientes, para a gente não estar atendendo de uma forma negativa. Então a gente já percebe, a gente já percebe que hoje, começou a ter muito movimento. Deixa eu já ligar para 1, 2 garçons. Eu vou chamar mais um para ficar na cozinha. Eu tenho três sushi man, deixa eu pegar mais um porque o delivery aumentou de uma forma considerável. Por exemplo, um dia dos namorados, um outro dia de feriado. A gente já sabe que há uns dias específicos, a gente já tem que se preparar de uma forma para não faltar. E nesses dias pode haver, por segurança nossa, uma perca maior. Entendeu? Mas essa perca ela já está nos nossos cálculos, no nosso CMV já está incluído para a gente não ter um prejuízo, entendeu? Então é assim que a gente trabalha.
Então, quando você abre uma empresa através de um CNPJ, tudo no começo é um pouco mais fácil, né? Porque você tem acesso aos bancos, você tem acesso aos fornecedores e com acesso aos bancos você chega a ter um certo capital de giro. É lógico que quando que você vai abrir um empreendimento, além do seu capital de giro, você já tem que ter uma gordura reservada de uma reserva própria adquirida ao longo do tempo, adquirida ao longo do seu trabalho, né? Da sua profissão. E este foi o meu caso, né? Eu sou jornalista, trabalhei 15 anos na área, então eu tinha já uma gordura para aplicar no meu restaurante. Mas isso é totalmente diferente do capital de giro. O capital de giro é o dinheiro que você precisa para estar girando o seu comércio, né? Comprando todas as mercadorias. Eu falaria que é necessário, dentro do seu faturamento, um mínimo de uns 20%, né? Para você não estar tirando do seu próprio dinheiro, né? Então gira em torno de uns 20% e é um dinheiro muito importante porque você tem que ter tudo bem controlado, né? Você faz todo esse controle através do seu CMV, né? O custo da mercadoria vendida. E você nunca pode passar além do seu capital de giro, porque senão você começa a mexer com o seu lucro. E é aí que é o erro de todo não, mas de muitos comerciantes, né? É aí que você começa a misturar o seu lucro com o seu capital de giro e se você não perceber, você está jogando o seu lucro todo fora. E quando você perceber, você está falido ou está devendo e aí você começa a ter que pegar empréstimo e aí começa a dar tudo errado. Então você tendo uma boa administração, você consegue sim, com o seu capital de giro, em torno de 20% a 30%, comprando todo o seu material, todo o seu estoque, desde o salmão, desde todos os insumos e com esses produtos você consegue sim obter o seu faturamento. E através de todas as suas planilhas você consegue sim, depois você separar o seu capital de giro que você gastou, pagar todos os seus fornecedores e através dos seus cálculos você tirar o seu lucro. Então isso é uma coisa muito importante, eu acho que é de suma importância, eu acho que sem esses cálculos, sem essa planilha, sem essa contabilidade, eu acho que nenhum estabelecimento consegue sobreviver. Então é muito importante que você separe totalmente o seu lucro do seu capital de giro. É uma coisa muito importante que não pode se misturar. Na parte de administração, que eu chamo mais da parte de burocrática, sim, a gente tem que ter um braço direito aí, porque senão a gente não consegue tocar tudo sozinho. Então, para isso, sim, eu tenho uma contadora que me ajuda, ela cuida totalmente da minha folha de pagamento, né, quanto do meu faturamento. Mensalmente a gente tem uma reunião para ver a parte de faturamento, a parte de lucro, que é o nosso valor de CMV, aonde a gente está perdendo dinheiro ou não, né? Então eu conto muito com ela e é uma parte muito importante porque tem a parte de dívidas fixas, né, que a gente pode chamar de aluguel, de conta de luz, de salário, conta de água. Então isso é uma parte, tem as dívidas flutuantes, que é a parte de insumos, que tem mês devido ao nosso fluxo de clientes, a gente tem que comprar um pouco mais ou um pouco menos, a gente pode dar como exemplo a pandemia. Na pandemia, nosso faturamento caiu 80%, então, por consequência, as nossas compras também caiu cerca de 80%. Então, isso tem que estar tudo bem planilhado, porque se não tiver planilhado, a gente acaba tendo prejuízo. E eu, como proprietário, não consigo fazer tudo sozinho, eu preciso ter alguém por trás. E nisso, a minha contadora, ela é meu braço direito, uma pessoa que eu confio e ela cuida dessa parte para mim. Além disso, eu também tenho uma pessoa no caixa, que fica para mim no caixa, onde tem um fechamento diário. Esse fechamento, ele é cansativo, porque a gente tem que fazer o cálculo de todas as maquininhas, de vendas de maquininhas, de vendas de deliveries, de vendas em dinheiro. Então esse fechamento do caixa, de certa forma, é complicado, porque todo dia quando a gente baixa as portas, esse cálculo tem que estar fechado exatamente. Não pode estar dando diferença de 10, 15 reais, porque no acúmulo de um mês isso dá um prejuízo. E a gente está aqui para ganhar dinheiro, não para perder. Então é muito importante a gente ter um grupo para que a gente feche esse time, tanto na parte da produção da comida, quanto na parte administrativa, na parte burocrática. Sem essas duas pontas, a conta não fecha. Em algum lugar você vai perder. E graças a Deus eu consegui formar um time que até hoje eu estou conseguindo levar, de certa forma, vitoriosa.
Então, se tratando do Sushi Club, eu considero ele o meu restaurante um case de sucesso. Nesses 3 anos eu me considero um vencedor por conta da pandemia e por conta de eu estar me mantendo com o lucro que o restaurante me oferece. Tenho só essa fonte de renda. Então eu penso para o futuro sim abrir um outro restaurante, até porque eu já consegui funcionários de confiança. Tenho uma certa facilidade agora em adquirir novos funcionários através do meu conhecimento. Então penso sim abrir um outro restaurante, já tenho até ideia, já tenho até local para isso, mas também penso no outro lado, né? no ônus que isso traz, que é o cansaço, que é você não tem uma certa qualidade de vida, né? Você trabalha praticamente 12, 13 horas por dia de segunda a segunda, porque eu posso falar que minha única folga seria de segunda-feira, é o dia que eu saio para fazer compra dos leguminosos, que seria cebolinha, uma couve-flor, um brócolis, que eu tenho que ir numa CEAGESP, numa central do Pari, porque na terça-feira tem que estar tudo pronto já para a gente começar uma nova semana. Então dá lucro, é legal, te dá uma satisfação, né? Você tem um restaurante, te dá um certo orgulho, mas também tem o ônus por trás de tudo isso, né? A sua qualidade de vida praticamente é zero, né? Então, assim, eu posso falar assim que empreender é legal, ele te dá uma satisfação, né? Você é dono do seu próprio nariz, né? Então, se você tiver uma boa administração, você consegue ir para frente, sim. O Sushi Club eu posso considerar um case de sucesso. Posso falar isso porque eu estou há 3 anos já com o restaurante, consegui passar por uma turbulência que eu acho que quase ninguém passou por isso, né? Essa pandemia aí pegou todo mundo de surpresa e infelizmente muitas empresas quebraram por conta disso. E eu posso te dizer assim, por uma boa administração, por eu ter uma boa retaguarda, umas pessoas que me ajudaram bastante nessa administração, eu consegui me manter em pé. Então eu penso sim em abrir um outro restaurante, mas eu acho que eu paro por aí.